Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sagrado Coração de Jesus. Imaculado Coração de Maria. São Pio X. São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Nos encontramos de novo, depois de um fim de semana descansado. Estamos já em plena forma para retomar aquilo das nossas conferências de Quaresma. Então, para não perdermos tempo, temos pouco. Então vamos já. No sábado estamos a falar da graça santificante, que é uma qualidade que vai transformar, elevar, divinizar a substância da nossa alma. Ou seja, que é o nosso ser que está a ser elevado e transformado. Agora, passamos a todo um complemento, vamos dizer, disto. Assim como a alma tem a própria alma em si, ou seja, substancialmente, mas depois, enquanto a agir, ela tem toda uma série de faculdades que participam da nossa vida. A alma é viva, mas concretamente para operar, ela vai precisar dessas faculdades, concretamente, especialmente a inteligência e a vontade. Então, a graça santificante é um princípio de vida divina, que nos torna vivos, mas as virtudes infusas são para as faculdades da alma uma forma de operar, um princípio operativo. Ou seja, que a nossa inteligência, a nossa vontade vão começar a operar de uma forma não apenas natural, senão sobrenatural, divina. Essas virtudes infusas, porque temos também virtudes naturais, que são as mesmas enquanto ao nome, o que nós temos de compreender é que as virtudes sobrenaturais, infusas, vão nos dar, primeiramente, a capacidade de actuarmos de forma divina. Ou seja, é um modo de agir. Não é tanto que o acto pode ser exatamente o mesmo. Sim? Posso ser prudente, por exemplo, natural e sobrenaturalmente. Sim? As duas coisas não se excluem. São duas formas de exercer o mesmo acto de virtude, finalmente. Pode ser exatamente igual. Nem sempre, porque às vezes, por exemplo, a virtude de temperança natural vai fazer que eu coma o que é justo e necessário para as necessidades do meu corpo, para o crescimento e a atividade, para alimentá-lo. Bom, a virtude da temperança sobrenatural vai fazer que, por exemplo, às vezes eu tire mais comida do que seria racional em si, ou seja, por espírito de penitência. Não vou seguir exatamente sempre o que a temperança natural está a ditar, porque tenho outros motivos. Sim, para favorecer a vida sobrenatural, a vida de oração, por exemplo, vou restar, diminuir voluntariamente, por exemplo, a quantidade de comida que estou a absorver, de maneira a faltar um pouco, de certa maneira, por defeito, a prudência, a temperança, natural, mas com um modo de agir que vai ser sobrenatural. Outros motivos. Estes actos sobrenaturais vão ter essa possibilidade de merecer para o céu. Sim? Os actos das virtudes naturais são bons, naturalmente, mas não são capazes em si, em justiça, de merecer para o céu. Posso dar
uma esmola, digamos, uma quantia de dinheiro, por motivos simplesmente antropológicos. Ou seja, eu sou uma pessoa naturalmente boa, vejo uma pessoa que está necessitada, que não tem para comer, então vou dar 10, 15, 20 euros para que possa comprar comida para comer. Bom, eu sou uma pessoa simpática, mas não significa que esse acto, que é bom naturalmente, seja meritório em justiça para o ser. E são duas coisas diferentes. Por isso temos de ter cuidado com aquela confusão. Às vezes a gente vê um jogador de futebol, um cantante, um político, um industrial, não sei o quê, que dá uma quantia de dinheiro, vamos supor, vamos doar respiradores, para estar na moda, respiradores para um hospital. Bom, muito bom, ou seja, é um acto natural por simpatia humana a respeito dos doentes que vão precisar deste equipamento. Muito bem. Mas se o motivo de ação não é sobrenatural, se não faço isto por uma caridade fraternal que está insertado na caridade para com Deus, mas apenas por uma simpatia natural, como podem fazer, por exemplo, o Rotary Club, os maçons em geral, que fazem certas obras assim, boas naturalmente, no sentido de ajudar uma obra boa, a Cruz Vermelha, não sei, uma coisa que naturalmente são boas, bom, mas não significa que seja meritório para o céu. Porque falta aquele princípio vital que é a graça santificante. E as virtudes que vão ser praticadas podem ser naturais, mas não são o modo divino de agir, porquanto não são meritórias. Sim? As virtudes naturais são muito importantes, obviamente, porque na vida espiritual há um princípio muito importante que diz que gracia non tolit natura, sed perficitia. Ou seja, que a graça não tira, não destrói a natureza, senão que a aperfeiçoa. Então, obviamente, é muito importante, um católico vai ter de praticar as virtudes naturais e sobrenaturais, obviamente. Então, elas têm o seu sítio nas mesmas faculdades humanas. Será que uma perfeição, as naturais são um hábito que se adquire com a repetição de actos e que vai dar certa facilidade para praticar essas virtudes. As virtudes sobrenaturais são um hábito infuso, ou seja, não adquirido, sino infuso por Deus, sobrenatural, que dá a possibilidade de actuar no modo sobrenatural, mas não dá a facilidade, dá a possibilidade de andar no andar de cima, ou seja, que nós actuamos como filhos de Deus e de forma divina, não apenas de forma natural. Pronto. Então, essas virtudes vão aperfeiçoar, depois veremos com pormenor pois, cada uma delas, assim que não vou insistir, só o princípio por enquanto. Temos virtudes, ou seja, que vão aperfeiçoar as nossas faculdades, especialmente as da alma, então a inteligência e a vontade, basicamente, e que podem ter um motivo e um modo de ação natural, que vão ser aquelas virtudes naturais, sim, adquiridas pela repetição de actos. Por exemplo, para ser prudente é preciso expor muitos actos de prudência, ver todas as partes da prudência, o conselho, das situações, etc. Bom, todas as partes que veremos depois. E uma vez que adquiro este hábito de ser prudente nas minhas ações, de não reagir assim simplesmente por um movimento primo-primi, mas de fazer um pouco todos esses passos, de dar todos esses passos da prudência natural, então sou virtuoso, sou prudente naturalmente. Requer uma repetição de actos que cria o hábito. Sim? No caso da prudência sobrenatural, por exemplo, para seguir com este exemplo, mas vale para todas as outras, o nome é o mesmo, o objeto muitas vezes vai ser exatamente o mesmo, só que o modo e o critério não vão ser o mesmo. Vai ser uma prudência baseada na verdade sobrenatural, nos critérios sobrenaturais. Sim? Por exemplo, podemos pensar a situação atual.
evidente que em tempo de uma epidemia como a que se vive hoje, a prudência natural requer que a população tome uma certa quantidade de medidas, porquanto o governo está fundamentado em implementar certos meios para evitar pois, que se espalhe a doença e que o bem natural das populações esteja comprometido por causa disto. Bom, é muito natural, muito normal. Agora, a prudência sobrenatural vai fazer que nós não vamos apenas ter um critério natural para julgar certos elementos, especificamente para julgar de se é conveniente assistirmos à missa ou não, podermos rezar nas nossas igrejas ou não, etc. Vamos ter outro tipo de critério. Porquê? Porque entram elementos que não são apenas do plano natural. Nós sabemos que Deus, em muitas ocasiões, por causa das orações que os fiéis fizeram, pois parou simplesmente epidemias bem piores da que nós temos agora. Então, a prudência sobrenatural dicta que as igrejas não podem ser tratadas como se fossem apenas centros recreativos. É outra coisa. Sim? Porque lá vamos casar a Deus, que Deus pode intervir, de facto intervém, e interveio muitas vezes na história. Temos imensos exemplos de santos que convocaram procissões, que convocaram instaurações públicas, etc., e que obtiveram de Deus a graça do cesse daquela epidemia. Mas é evidente que quem julgar com a prudência natural apenas, diz não, concentração de pessoas igual risco, então não. Pronto. Sim, isso é ter um critério natural. Ter um critério sobrenatural é dizer, ok, há um risco natural devido à concentração de pessoas, vamos também ser prudentes naturalmente, vamos tentar tomar as medidas para isto, mas é evidente que a parte da religião católica, obviamente, não estou a falar de falsas religiões, pois não pode ser julgada exatamente igual que se fosse ir a um jogo de futebol. Então, vamos organizar as coisas de tal maneira nós hoje temos certos conhecimentos médicos que não se tinham no século XIII ou XVI, bom, muito bem, então a gente pode tomar certos recaudos que na altura as pessoas não sabiam que era preciso fazer isto. Sim? Lembremos, como já disse, que o simples facto de se lavar as mãos, pois no século, finais do século XIX, era considerado algo absolutamente ridículo. E o médico que implementou esta prática hoje tão difundida, tão comum, pois terminou no hospital psiquiátrico porque ninguém queria ouvi-lo, nem sequer os outros médicos, sobretudo não os outros médicos. Sim? E então, obviamente, nós sabemos certas coisas que se ignoravam antigamente e não está proibido, obviamente, usar este conhecimento para a prudência natural. Mas o que temos é muito menos fé do que antes, e muito menos prudência sobrenatural do que antes. Sim? Especialmente os nossos bispos em Portugal que se adiantaram à decisão do governo, que está normalmente a cargo do bem comum natural da sociedade, pois ainda não tinha promulgado nada especial em relação às missas, etc. E os bispos, com essa prudência natural, que aliás poderia ser, inclusive, chamado de prudência da carne, porque realmente não é sequer a prudência natural, é uma falta de prudência por excesso de recaudos. Sim? Então, pois elas estavam a suprimir as missas todas, fechar as igrejas, antes sequer se caso todos os invernos poderíamos fechar as igrejas, porque todo inverno tem doenças contagiosas, porquanto as gripes fazem milhares de mortos, que em Portugal são 3 ou 4 mil, não lembro exatamente o número, porquanto se a gente seguia apenas por critérios de prudência natural, pois é melhor suprimir o futebol, as missas e todos os comércios, etc., os restaurantes, todos os invernos, porque mas a gente vê que seria um excesso de prudência natural, porquanto é uma prudência da carne. Então, nós temos de ver que as gratuidades naturais são boas, têm o seu campo de ação, não são sobrenaturais, porquanto em si não podem merecer para o seu. O que faz que podem merecer para o seu
é o facto de terem um motivo e um modo de ação que são sobrenaturais. E isso só se dá na religião católica, obviamente. As obras, por exemplo, os muçulmanos têm certas obrigações de fazer uma esmola aos muçulmanos, exclusivamente, não é para os outros, de praticar certos actos que, a certo ponto, podem ser até bons naturalmente. Bom, mas, evidentemente, como carecem da graça santificante, aquilo não tem qualquer mérito, no sentido estricto, para o ser. Pode ser, se realmente são actos que seguem a lei natural, uma disposição para Deus ter piedade deles e depois conceder-lhes a possibilidade de depois encontrar a conversão e a fé. Mas em si não são meritórios. E por isso temos de ter cuidado com aquele charity business, ou seja, essas coisas, o Bill Gates que vai dar tantos milhões para a África, não sei o quê. Bom, é questão de estudar, mas há livros que saíram sobre isto, sobre esse negócio da caridade aparente. Muitas vezes, aliás, mesmo essas coisas que parecem boas são mais publicidade para as pessoas do que realmente ou para as empresas que o fazem, mas que realmente, ou uma forma de fugir de impostos também, ou seja, há muito engano sobre essas coisas. Não? Mas mesmo que fosse um acto generoso, efetivamente, sem ter como motivo fugir de impostos ou ganhar uma imagem mais favorável, pois não são meritórios para o seu, porque não são sobrenaturais. O motivo e o modo de ação não é sobrenatural. Depois as virtudes são para os casos comuns, seja que na vida temos circunstâncias normais, ou seja, a vida comum. Mas há muitas vezes que nós temos de agir de uma forma ou muito rápida, porque temos de tomar uma decisão muito pronta assim, muito rápida, ou muito difícil, sim, não é fácil de saber aquilo que tenho a dizer, que eu tenho a fazer, para fazê-lo como filho de Deus. Também, às vezes, temos de agir em forma não apenas virtuosa, senão heroica. Os mártires, por exemplo, é evidente que quando a gente vê, não sei, a grelha de São Lourenço, por exemplo, pois não é o sítio mais agradável para sonharmos estar lá. E requer uma força muito especial que, evidentemente, naturalmente, não é fácil de ter. Vemos mártires que são meninas, assim, Santa Inês, por exemplo, que demonstram uma força frente ao carrasco que realmente a gente vê que não é apenas algo natural. Sim? Então, Deus tem previsto para esses casos, além das virtudes, Deus tem previsto os dons do Espírito Santo. Sim? Os dons do Espírito Santo também são disposições ou inclinações permanentes, que estão dadas juntamente com a graça de Deus, por isso às vezes se chama assim graça santificante e dos dons. Sim? Então, muitas vezes se acrescenta assim. E então, esses dons vão como dar-nos uma espécie de connaturalidade com o agir de filho de Deus. Vou tomar um pequeno exemplo. Se vamos supor que um rei e uma rainha que não têm filhos vão adotar e vão lá no fundo do Alentejo à procura de uma criança que criou-se no meio das cabras, dos montes e que apenas teve trato com a sua família e nem sequer muito, porque estava sempre com as cabras e nos montes. Obviamente, a educação desta criança em relação ao que se espera do príncipe herdeiro do reino, vai haver muitas coisas para corrigir e polir, obviamente. Sim? Para ela, de repente, encontrar-se num palácio todo com ouros, etc., todo um luxo de coisas, todo um protocolo para seguir, etc., não é natural. Sim? Para ele vai ser uma coisa muito difícil de seguir. E então, ele vai ter alguém que vai dar uma espécie de curso para aprender o protocolo, a forma de se comportar, ter a cultura que se espera do filho de um rei, etc. Mas também vai precisar de um conselheiro que diga, não faça isto,
faça isto deste modo que se terá constantemente, para ele não cometer pois, erros gordos, sim, porque não é natural para ele viver como príncipe real. Sim. Porquanto, nós pois, somos príncipes reais por adoção, ou seja, somos filhos de Deus adotivos, porquanto pois, temos um pouco os pés pesados, não? E então não sabemos agir como corresponde. E então os dons vão nos dar essa facilidade, essa naturalidade, e a dizer, para mexermos dentro do mundo sobrenatural. Sim? Então, especialmente quando é preciso pôr um acto heroico de alguma virtude, o dom vem para complementar aquela virtude e dar-nos aquela facilidade. A virtude dá a aptidão para pôr um acto sobrenatural. O dom vai dar certa naturalidade, certa facilidade, certo jeito, digamos, se poderia dizer. Então, outra coisa, os dons do Espírito Santo vão chegar, crescer e perder-se eventualmente, juntamente com a graça santificante. São como um anexo, digamos, uma coisa que vai junto. Termino rapidamente com outro tipo de graça que Deus nos dá juntamente com a graça santificante, é o que se chama de graça actual. A graça actual é um auxílio passageiro, ou seja, não um hábito permanente que fica na alma, sim? Mas um auxílio passageiro. Quando nós precisamos pôr um acto sobrenatural, vamos ter a possibilidade de fazê-lo, a aptidão para fazê-lo pela graça santificante. Se é preciso um reforço, digamos, para agir heroicamente ou em circunstâncias difíceis, para discernir, por exemplo, o que é o que tenho de fazer, etc., nem sempre é fácil. A gente tenta pois, resolver as coisas, mas muitas vezes é complicado. E então o Espírito Santo vai iluminar-nos a inteligência, com o dom de conselho, por exemplo, etc. Bom, então, além disto, Deus vai nos dar uma espécie de moção. Sim? A moção é um movimento, algo que é um impulso, digamos, que é ou uma luz, sim? Na inteligência, ou uma luz especial para perceber aquilo que temos de fazer, compreende bem, ou um impulso na vontade. Eu tenho de fazer isto. Sim? Então, dixe nunc scepi, ou seja, disse agora é que começo. Sim? Então, são ajudas pontuais, assim. Sim? Pode ser através de alguém, pode ser um instrumento, por exemplo, o meu confessor, pois diz-me para fazer tal qualquer coisa ou deixar de fazer tal qualquer coisa, ou uma pessoa qualquer. Estou a ler um livro, abro a Bíblia, assim, depois vejo uma frase, pois justo, calhar-me pecar, vai ser justo para mim. Sim? Então, pode ser, mas pode ser também diretamente do Espírito Santo, o nosso anjo da guarda, que vai soprar para nós essa boa ideia ou essa boa vontade. Inclusive, os pecadores podem receber graças actuais. Eles não têm ainda a graça santificante, mas Deus pode dar, especialmente a graça da conversão, pois vai ser precedida habitualmente de uma série de graças actuais, sim? Mas, evidentemente, quanto mais santo, pois mais recebemos graças actuais quando actuamos. Então, termino com isto para hoje. Temos esse edifício, que é importante conhecer. Graça santificante eleva e diviniza a substância da nossa alma, ou as virtudes sobrenaturais que permitem dar o modo de agir sobrenatural, sim, às nossas faculdades, aperfeiçoar as faculdades. Os dons do Espírito Santo, que vai como afinar as coisas para dar-nos certa naturalidade, outra vez é uma distinção infinita entre as duas coisas, mas uma certa naturalidade, no sentido que a gente se mexe está à vontade, digamos, dentro desse mundo sobrenatural. E depois, aquelas graças actuais que venham para nos ajudar quando é preciso. Não é um hábito, a gente empurra um pouco, sim, ou ilumina um pouco. Então, recebemos de Deus isto. Tá bem? Então, vamos terminar com as nossas orações e na próxima vez já veremos quais os efeitos da vida sobrenatural dentro da nossa alma. Então vamos terminar rezando e desde já desejo-lhes uma boa noite e até amanhã. Então,
também relembro os horários das missas. Vou fazer uma pequena modificação, porque parece que às 11 não fica demasiado cômodo para as pessoas. Então, se têm sugestões, eu aceito com vontade, para ver um pouco qual é a hora que fica melhor entre os portugueses e os brasileiros. Bom, não posso fazer que fique bem para todos, porque tenho gente das ilhas Tonga que está a ver, então lá torna-se um pouco complicado ter um horário que possa satisfazer as necessidades de todo o antigo Império Português, que era um pouco extenso para uma única missa pode ser rezada para todos. Assim que tratamos de ver. Também há muitos horários, se a ideia é unir-se com a celebração da missa, pouco importa se está celebrada na França, nos Estados Unidos ou nas Filipinas, conforme o horário em que estamos. Não vamos perceber as leituras, mas pouco importa. Nós temos um missal, habitualmente, em português e latim, porquanto justamente a grande vantagem da missa tradicional é que eu posso estar na China e ter o meu missal e vou seguir perfeitamente a missa sem problema nenhum. Então, mas bom, se é estes horários que são melhores, eu pensava pôr a missa ao meio-dia e pôr o terço antes às 11h30 para facilitar para as pessoas que estão trabalhando. Então vamos rezar e ao fim do qual darei a benção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, adoro reverentemente a vossa infinita majestade e agradeço humildemente todas as graças que me dispensastes, especialmente a mercê de me terdes conservado neste dia. Vinde, Espírito Santo, iluminar o meu entendimento para melhor conhecer as minhas faltas e inspirar-me um sincero arrependimento. Fazemos o nosso exame de consciência. Passo o domingo, vejamos como santificamos este dia, naquelas circunstâncias, que não é sempre é possível assistir à missa, então ver se cumprimos bem com esta obrigação de santificar o nosso domingo com os meios e dentro das circunstâncias que são as nossas agora. Vamos também revisar um pouco a questão da caridade fraterna, a obediência para as crianças, também o cumprimento do nosso dever de Estado, então o trabalho de casa que a escola deixou, as mães de família para fazer o lugar acolhedor, aconchegante. Um esforço para convivermos com caridade. Meu Deus, porque sois infinitamente bom, e vos amo de todo o meu coração, apesar de vos ter ofendido, e como auxílio da vossa divina graça, proponho-me firmemente emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Peço e espero o perdão das minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por mim. Meu santo anjo da guarda, rogai por mim. Meu santo patrono, rogai por mim. Que o Senhor me abençoe e me preserve de todo o mal, e que as almas de todos os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, repousem em paz. Amém. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguns daqueles que tenham recorrido à vossa proteção fosse por vós desamparado. Animado, pois, de igual confiança, ó Virgem das Virgens e minha Mãe, a vós recorro e, gemendo sob o peso dos meus pecados,
me prostro a vossos pés. Não desprezes, ó Mãe de Deus, a minha súplica, mas ouvi-me e atendei-me favoravelmente. Amém. Oração a São José. Guarda e Pai das Virgens, São José, a cuja fiel proteção foram confiados Jesus Cristo, a mesma inocência, e Maria, Virgem das Virgens. Em nome de Jesus de Maria, esse duplo depósito que tão caro vos foi, vos rogo e súplico que me conserveis isento de toda a impureza, para que com espírito puro e corpo casto, sempre sirva fielmente a Jesus e a Maria. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, pois que a ti me confiou a piedade divina, hoje e sempre me governa, rege, guarda e ilumina. Amém. Benedictio de omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amen.